As denúncias de trabalho infantil começaram a crescer de novo. A nossa secretaria está pedindo alguma ação pelo PAIF. O Ministério Público está fazendo a maior pressão. A gente mal dá conta das demandas que já temos. Vai ser difícil enfrentar mais essa. Temos que fazer algo, Sidney, mas o quê? Não temos CREAS e nem equipe específica no CRAS para identificar e acompanhar esses casos. Ontem mesmo eu presenciei uma situação preocupante. Eu estava num bar com os amigos e vi um grupo de crianças vendendo amendoim, isso lá pelas 10 horas da noite. Uma situação típica de trabalho infantil. As pessoas no bar não percebiam, mas aquelas crianças correm vários riscos, inclusive de assédio sexual. Puxei conversa com um dos garotos. Ele disse que se chamava Everton, tinha 12 anos e estava acompanhado dos irmãos. Um menino bem simpático e comunicativo. Ele me contou que estuda na Escola Rural de Feijão Verde. Pelo discurso de Everton, pude perceber que é costume em sua comunidade as crianças trabalharem desde muito cedo e que isso é percebido como um valor, como sinal de honestidade. Ele me disse que seu pai frequentemente repete: antes trabalhando que roubando. Quando saímos do bar, horas depois, os meninos ainda estavam por lá, vendendo os amendoins. Não havia muito que eu pudesse fazer naquele momento, mas certamente precisamos agir tecnicamente aqui no CRAS para contribuir com a mudança da situação dessas crianças. Infelizmente, isso é tão comum na capital, Maria, mas aqui no interior parece ter aumentado bastante. Acho que o mínimo que podemos fazer, então, é tentar articular um trabalho conjunto com o Conselho Tutelar para fazermos uma busca ativa, pelo menos em algumas comunidades rurais, já que são muito dispersas. Vamos ver se conseguimos articular isso com a secretaria. Temos que conseguir veículo e motorista também. Isso, temos só que tomar cuidado. A gente sabe que o conselho tutelar acaba soando como algo amedrontador para algumas famílias. A maioria não entende qual o papel do conselho. Será que não seria mais fácil chegar aos casos denunciados através de uma articulação com as escolas? Podemos ver nos dados do CadÚnico e da vigilância socioassistencial as famílias de Feijão Verde, por exemplo, que estão cadastradas. A partir dessa informação, a gente tenta identificar as famílias que passam por esse problema, falando com alguns professores. Depois, pegamos endereços e referências das famílias, etc. Ótimo, então. Acho que podemos, inclusive, tomar como piloto da ação a comunidade rural de Feijão Verde, onde mora o menino que você conheceu ontem. Boa! Fechado. Na reunião com a secretaria, vamos verificar como deveremos agir corretamente. Outro ponto muito importante é a necessidade de estudarmos melhor as ações e estratégias. Bom dia, Sidney. Vamos relatar para você hoje os resultados desses 8 meses da nossa ação piloto de combate ao trabalho infantil na comunidade rural de Feijão Verde. Eu e Márcio vamos focar no caso da família do menino Everton, aquele que relatei, que inclusive estava também entre as denúncias no Ministério Público. Ilustra bem os sucessos que obtivemos e as dificuldades que enfrentamos. Passamos o primeiro mês dedicados a estudos, consultas a sistemas, organização do cotidiano, intervenção direta da secretaria junto ao conselho tutelar e conversas com a direção e alguns professores da escola da região. Identificamos na escola, por exemplo, a situação de Everton e seus irmãos. Segundo as professoras, eram crianças que vinham apresentando baixo rendimento na aprendizagem, inclusive com muitas faltas. Nossa equipe do CRAS conseguiu articular um processo de visita às residências rurais. A família de Everton foi a primeira contactada. Na nossa primeira ida a campo, fomos eu e Maria acompanhados de Manuela Santos, que é conselheira tutelar. A família mora em um sítiozinho bem humilde. Chegando ao local, fomos recebidos com certa desconfiança por Dona Fátima e por seu João, pais dos meninos. Nos apresentamos e explicamos o motivo da visita. Perguntamos se eles já conheciam o CRAS, se recebiam Bolsa Família, se tinham necessidade de receber. Dona Fátima tinha ideias muito erradas sobre o Bolsa Família. Achava que era coisa de politicagem e que seria muito burocrático tentar receber o auxílio. O mais preocupante era a percepção do seu João sobre o trabalho infantil.
Ele acreditava que, por viverem na pobreza, os filhos do casal precisavam trabalhar desde cedo, como ele mesmo teve que trabalhar quando era criança. Maria argumentou que o trabalho infantil prejudicava o desenvolvimento dos filhos e que crianças precisam brincar, estudar, crescer protegidos e com saúde para poder ter oportunidades de trilhar um futuro melhor. Não foi fácil, mas água mole em pedra dura bateu até furar as resistências do casal. Terminamos convencendo Dona Fátima a fazer uma visita ao CRAS, realizar o cadastro no CadÚnico e solicitar o Bolsa Família. Logo na semana seguinte, Dona Fátima foi ao CRAS fazer todos os procedimentos e passou a ser beneficiária e a frequentar o grupo de famílias do PBF, que ocorria quinzenalmente. Diante de outros casos de trabalho infantil diagnosticados em Feijão Verde, foi criado um grupo misto com várias famílias do território, apelidado carinhosamente de Feijão Maduro. Vocês estão de parabéns. É realmente uma história de sucesso. Até aí é sim, Sidney, mas na sequência você vai perceber que é também uma história comum sobre as dificuldades que essas famílias encontram para permanecer no programa. Pouco tempo depois, durante uma reunião do grupo de famílias, numa vivência, Dona Fátima, muito angustiada, desabou no choro. Perguntei se ela queria sair para conversar um pouco. Ela aceitou e fomos para uma sala de atendimento. Após tomar uma água, já mais calma, ela se abriu comigo. Me revelou que seu João colocou os meninos para fazer um bico numa roça, sem ela saber, 3 vezes por semana, na hora da aula deles. Ela, na verdade, descobriu logo, mas não pôde enfrentar o marido, que parece ser um homem bem difícil. Além disso, ela escondeu a situação da gente aqui no CRAS, temendo o corte do benefício, sendo que já foi bloqueado após a advertência com risco de ser suspenso. Expliquei para ela da importância dos meninos retornarem à escola para que a gente possa regularizar o benefício. É uma pena. Depois de 6 meses frequentando as atividades, ela conseguiu entender que o trabalho infantil é uma violação de direito dos filhos, inclusive prejudicando o desenvolvimento deles. Mas, como o Márcio relatou, ela tem medo de enfrentar o marido e não sabe o que fazer para impedir que seu João force os meninos a trabalhar. Essa é uma situação muito séria. Precisamos pensar no que vamos fazer. Se eles não receberem Bolsa Família, a situação de trabalho infantil pode piorar e gerar outros tipos de violência. Já tentei trazer seu João aqui algumas vezes para o grupo. Ele só vem quando é festividade. Será que não é o caso de alguma intervenção com notificação do Conselho Tutelar dessa vez? Acho que precisamos ser mais duros. Mas isso pode gerar um efeito contrário, não? Não seria melhor tentarmos aproximar mais o seu João do CRAS e tentar fazer ele participar das atividades de modo mais constante? Fico na dúvida sobre as duas soluções apontadas por vocês. De um lado, Márcio sugere denunciar ao Conselho Tutelar e dar advertência ou mesmo encaminhar judicialmente a situação com relação a seu João. Maria, por sua vez, propõe tentar convencer seu João e trazê-lo para as atividades no CRAS, de modo que fossem revertidas as situações de violação de direitos. Qual a melhor saída?